Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje são os dois tópicos, os dois temas que estão no livro de vocês, nos capítulos, ou nas aulas 19 e 20. Eles são absolutismo e mercantilismo e os dois estão atrelados, por isso eu escolhi abordá-los juntos dentro desse vídeo. Bom, tanto o absolutismo quanto o mercantilismo eles vão ser pontos centrais nos estudos da Idade Moderna, que é o período que acontece dentro da história após o final da Idade Média. Se a gente pegar o final da Idade Média, o que acontece? Acontece uma grande crise, essa grande crise vai forçar a nobreza a se reinventar através da formação dos grandes estados. Com a formação dos grandes estados, surge a figura do rei, que inicialmente vai ter o auxílio da burguesia, mas aos poucos ele vai se tornando tão poderoso que ele vai chegar ao status de absoluto. Dentro do status de rei absoluto, tudo girava em torno do próprio rei, Então, o rei ele tinha responsabilidade com as questões religiosas, ele tinha responsabilidade com a questão da intervenção na economia e também na questão da justiça, certo? Tudo girava em torno da figura do rei e o rei estava acima de todos. O detalhe é que a Igreja Católica ela entra com a questão ali do direito divino dos reis. Ou seja, a igreja chegava e falava, olha, esse camarada ele é o escolhido de Deus para governar esse povo, o pessoal que habita essa região, certo? Bom, o rei, por sua vez, dentro da questão econômica, ele vai intervir a todo momento no sentido de tornar cada vez mais o seu país rico. Isso gira, e essa situação ela passa por várias questões, principalmente o que? A questão dos impostos. Chegando a esse ponto da questão econômica, eu vou para o lado do outro tópico que eu vou abordar nessa aula, que é a questão do mercantilismo. O mercantilismo ele é conhecido em história também como capitalismo primitivo. Bom, se a gente pegar o sistema econômico da Idade Média, ele girava em torno das questões ali da vassalagem e suzerania, que é a questão da lealdade em troca de terras. Bom, a partir ali da virada da Idade Média para o início da Idade Moderna, nós temos ali, de certa forma, cada vez mais a burguesia crescendo e a questão ali das moedas tornando ponto central dessas sociedades, assim como também os metais preciosos. E basicamente o que estipulava que um determinado país era rico ou desenvolvido era justamente o número de metais preciosos que esse país possuía possuía em acúmulo, certo? Bom, então esse sistema mercantilista, basicamente, ele é voltado para essa lógica de acúmulo de riquezas. E aí entra o rei. Com o desenvolvimento da burguesia nesses grandes estados europeus, existia uma disputa entre os grandes estados. A Inglaterra, a França, Portugal, Espanha. E o rei ele fazia o quê? Se um determinado país, a sua burguesia, os seus comerciantes, estavam vendendo mercadorias para outros locais, para outros países, o rei daquele outro país ele ia fazer o quê? Ele ia aumentar o imposto, a taxa alfandegária sobre o produto que vinha de fora para proteger a riqueza interna, o comerciante que vendia dentro do seu país, o comerciante que vivia dentro do seu país. Então, a ação do rei ela estava muito relacionada a essa questão das taxas alfandegárias e a questão da balança comercial favorável. Esse termo existe em economia até hoje e basicamente a gente pensa ele a partir de uma gangorra onde nós temos o seguinte: quem exporta mais e importa menos vai ter ali um superávit, ou seja, as coisas vão estar andando legal. Agora, se você importa mais e exporta menos, você vai ter um déficit, certo? Essa questão aí do capitalismo primitivo, ela entra em que sentido? Porque existia essa questão aí do acúmulo de riquezas, mas ela era voltada a partir
da questão do Estado. No capitalismo, né, contemporâneo, existe a questão da propriedade privada efetivamente, e essa propriedade privada ela vai estipular essa questão aí da riqueza, não necessariamente atrelada a um Estado, certo? Então essa é a diferença. O mercantilismo ele só existe com a intervenção do Estado. O capitalismo ele não precisa de um Estado para existir. Tá entendendo? Bom, dentro dessa questão, então, para a gente fechar, então, os reis, além dessa questão dos impostos, eles também poderiam intervir na economia com ações ali que favorecessem a sua burguesia. Um exemplo, Portugal vai estar ali, né, bancando a criação de grandes embarcações, e essas embarcações vão ser utilizadas para buscar mercadoria nas Índias. Ou seja, essa mercadoria iria favorecer quem? A burguesia de Portugal. E com essa expansão marítima que ocorre, né, devido a essa questão de Portugal e de Espanha depois, os países europeus também vão ver como alternativa a questão de buscar outros locais para fazer de colônia. E esses outros locais forneceriam o quê? Matéria-prima barata. Com matéria-prima barata, você consegue produzir mais, um custo baixo e, consequentemente, chegar mais próximo do superávit, que foi abordado ali dentro dessa questão da balança comercial favorável. Certo, galera? Então, absolutismo é o sistema de monarquia com um rei soberano, um rei incontestável. E o mercantilismo é um sistema econômico voltado ali para a questão do acúmulo de riquezas com a intervenção direta do rei. Espero que vocês tenham compreendido, galera. Acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima.